Que a paz do Senhor esteja conosco nesse tempo de reflexão da palavra. Queremos continuar nessa tarefa de descobrir sobre as promessas, sobre a aliança com Deus e hoje nossa terceira parte é a presença suficiente de Deus. Estamos sempre nesse processo de ser e de fazer discípulos que a gente possa entender. Então, o que nós já vimos até agora? Vimos que a palavra de Deus é suficiente, ou seja, a gente viu a história de Abraão, a palavra ser o suficiente. Depois vimos que Deus proverá o suficiente também, como a gente viu Isaac, ou seja, Deus sempre nos faz ter o suficiente. E hoje nós vamos ver a história de Jacó, onde a gente vai perceber a presença suficiente de Deus, esse estar na presença de Deus. Lembrando que quando nós falamos de Isaac, a gente viu que a aliança na prática é perdoar, é pedir perdão, é falar bem, é ajudar e cuidar. Meu irmão, minha irmã, eu creio que Deus nos prepara para que o seu plano e o seu propósito, eles se cumpram, ou seja, o plano e propósito de Deus na nossa vida é servir e a eternidade, como a gente tem visto. Eu creio que Deus ele vai criando ou permitindo situações que nos levam à maturidade, à experiência, à sabedoria, o conhecimento, ou seja, como nós temos visto, é o estar pronto. E aí Deus prepara tudo isso até Deus dizer, é agora. Aceita? Por exemplo, o que aconteceu com Abraão? Ele saiu da terra dele porque Deus disse que ia abençoar a vida dele, para ele ser bênção, e passou por aquela prova com seu filho, e aí Deus continuou agindo na vida dele com a sua promessa. Por isso, o que aconteceu com Isaac? Isaac é o cumprimento da promessa. Eu fiquei imagina a experiência da vida de Isaac. Ser amarrado, quase sacrificado. Quantas histórias Isaac teria para contar? Imagina quando chegou nos seus amigos contando toda a história. Como que a gente sabe disso? Porque se está escrito, é porque foi contada por alguém. E aí, o que aconteceu com Jacó? Segundo Gênesis 27, 36, Jacó comprou o direito de filho mais velho do seu irmão Esaú com um prato de lentilha. Esaú estava morrendo de fome e aí então disse que me serve esse direito se eu não sobreviver. E aí ele vendeu o direito de filho mais velho. Então, o direito de filho mais velho era uma vantagem sobre os outros irmãos. Mas aí o que aconteceu? Jacó adquiriu com fraude a bênção que era de Esaú. A bênção se distingue do direito de filho mais velho por ser espiritual. A bênção era a invocação sacerdotal do pai do favor de Deus sobre o filho mais velho. Se caso não tivesse acontecido isso, seria a bênção a Abraão, Isaac e Esaú, mas é Abraão, Isaac e Jacó. E aí o que acontece com Jacó? Jacó foge para não ser morto por Esaú. A desculpa de Rebeca, sua mãe, é que era para Jacó encontrar uma esposa junto aos familiares. E aí eu fiquei pensando, gostaria que você pensasse junto comigo. Parece que Deus aprova o errado, mas Deus não aprova. Mas Deus deu a liberdade para agir. Deus usa essas coisas erradas que se faz e se fez para ensinar e dar sabedoria. Por isso, vejamos a vida de Jacó a partir dessa ida para o seu sogro Labão. Jacó sai da sua terra e vai para a terra do seu sogro Labão. Jetro. Não, Labão, é Labão mesmo. E volta para a sua terra. Jacó descobre que depois ele está voltando para a sua terra, que Deus mandou, Jacó descobre que Esaú está vindo ao seu encontro. E aí a gente conhece a história do Val de Jaboque, onde Deus muda o nome de Jacó, enganador, para aquele que lutou com Deus, Israel. Ou seja, o pai das 12 tribos de Israel.
E após o val do Jaboque, Jacó se reconcilia com seu irmão Esaú. Esse é o final da história que inicia com Jacó, mas eu queria refletir como que começa essa preparação, como que iniciou essa preparação de Jacó com Deus. E aí a gente volta ao início dessas histórias todas, quando nós vamos até onde Deus começou a história de Jacó, que foi lá em Betel, onde ele tem uma visão da escada. Então, a palavra está baseada em Gênesis capítulo 28, do versículos 10 a 17, a visão da escada que nos diz assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, esta te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor estava nesse lugar e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Meu irmão e minha irmã, para nós entendermos o que aconteceu aqui com esse mapa, Jacó estava aqui em Berseba, e ele estava indo em direção a Padã Arã ou Arã. E aí então ele está indo nesse trajeto, e aqui em Betel, onde ele tem a visão da escada à noite. E após ele segue por Siquém e vai até lá para cima ali, onde é Padã Arã. E aí ele volta aqui pela região de Gileade até o val do Jaboque, que era aqui. E daqui ele vai, aí nesse meio tempo aqui ele encontra Esaú e ele vai para Siquém. Aí depois de ficar ali, fazer essas barcas, Deus diz para ele ir para Betel, que fica aqui assim em Betel, ok? Então da visão da escada até o val do Jaboque levou muitos anos. Cerca de 27 anos levou esse tempo, onde Jacó fugiu e Jacó esteve no val de Jaboque, onde se reconciliou. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria que nós fizéssemos alguns pensamentos, algumas reflexões. Primeira reflexão que podemos fazer: quantas coisas já fizemos de errado? Ou quantas coisas fazemos de errados? E muitas vezes a gente nem acha que está errado, porque a gente acha que está certo. E por incrível que pareça, se nós permitirmos Deus nos moldar, nos transformar, nos converter, Deus torna esse errado em bênção para os seus planos e os seus propósitos. É incrível isso. Quantas coisas, quando a gente fez errado, Deus ele conserta, parece, e ele dá a experiência, nos dá o conhecimento para a gente saber como se faz. Isso é a primeira reflexão que temos que fazer. A segunda reflexão é: o que é a presença de Deus? Jacó teve uma visão da presença de Deus em sonho e viu que aquele lugar Deus pertencia, e logo depois Deus pede para ele voltar naquele lugar. Ou seja, o que é a presença de Deus para nós? É o Deus ser o suficiente. E para Deus ser o suficiente, como já vimos, é através da sua palavra. A presença de Deus
é ter o suficiente Deus, porque Deus proverá todas as coisas. Já vimos isso também. E a presença de Deus é estar o suficiente tempo na sua presença. E como nós chamamos esse suficiência de tempo na presença de Deus? O permanecer. Então, a palavra de Deus, o Deus que provê todas as coisas, nos chama e nos desafia a passar tempo na sua presença, a permanecer tempo na sua presença. Podemos aprender e refletir sobre essa palavra que a aliança, a promessa de Deus conosco. Meu irmão, minha irmã, Deus sempre está em todo lugar nos abençoando. Isso a gente tem que crer. Por isso, faz parte da aliança com Deus o crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo Romanos 8, 28. Faz parte da aliança crer que em tudo devemos agradecer, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, 1 Tessalonicenses 5, 18. Faz parte da aliança crer que Deus diz, eis que estou com vocês todos os dias até o fim, Mateus 28, 20. Deus está presente e isto é suficiente para as nossas vidas. Pergunta é, isto é suficiente para ti? Ou você vai dizer, é suficiente para mim? Mesmo sem ver, Deus ele é suficiente. Lembra que Jesus disse a Tomé, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Por isso, o que precisamos crer e o que nos faz crer em tudo isso que falamos e vimos até agora? Porque está na palavra de Deus. A lógica de Deus é porque está escrito. E o que está escrito é real e verdadeiro. É a palavra de Deus. Quando compreendemos todas essas coisas, meu irmão, minha irmã, eu queria que pensássemos sobre algo. E 2 semanas atrás, Deus colocou um pensamento no meu coração e eu anotei. E eu deixei ele guardado, porque eu não sabia quanto tempo ia ser necessário para a gente refletir. Mas o pensamento é esse. Não deixe para entregar, para confiar tudo nas mãos de Deus, depois que estiver sem força. É bem mais difícil a recuperação, a reconciliação. E isso, meu irmão, minha irmã, faz sentido. No nosso corpo, no físico, no nosso emocional e no nosso relacional. Quando deixamos muito tempo para resolver, para entregar tudo nas mãos do Senhor, as coisas vão ficando bem mais difíceis. Quando a gente pensa no nosso filho, se a gente não cuidar da nossa vida espiritual, da nossa vida de saúde, a gente vai entender o quanto fica difícil depois. Quando a gente não consegue entregar as nossas emoções para Deus, aí quando a coisa fica muito apertada, como é difícil de entregar, como é difícil essa volta. Isso é com os relacionamentos, quando a gente não busca a certeza dos relacionamentos, aí quando vai a reconciliação, como é difícil voltar a confiar. Por isso, meu irmão, minha irmã, que nós temos que entender que esse Deus, a presença suficiente de Deus, o que é a presença desse Deus que aprendemos? O Deus ser o suficiente através da sua palavra. É ter o suficiente de Deus, porque Deus proverá todas as coisas que são boas para nós. E por fim, queremos entender que esse Deus é o suficiente na sua presença. É estar o suficiente na presença de Deus. É o permanecer. Que Deus esteja sempre nos abençoando e nos guardando. Em nome de Jesus. Amém.